Sábado tem sido um assunto polêmico. Vamos juntos descobrir o segredo do sábado. Você está no canal Novo Dia. Sua participação é muito importante. Felicidade é ver raiar um novo dia. Paz seja convosco. Que Deus abençoe cada um de vocês que são meus inscritos, são seguidores. Você que está passando pela primeira vez aqui também, faça parte da família aí, acionando o sininho, deixando o seu joinha e se inscrevendo, é claro. Que Deus abençoe a todos vocês, porque nós temos muito estudo, estudos profundos, coisas profundas sobre as Escrituras, e hoje nós vamos nos aprofundar sobre o assunto do sábado, né? E claro que ainda estamos na parte introdutória. Na lição de parte 1, nós falamos um pouco sobre os mistérios, né, da criação de Deus. Mas nessa lição de número 2, desta série sobre o sábado, nós vamos continuar aprofundando para descobrir o propósito, o mistério e a vontade do Criador. Tá? E o porquê ele fez o sábado. Por que ele fez o sábado? Vamos juntos descobrir muito segredo, embora revelado, mas oculto também aos olhos de muitos, ou da maioria, né? O sábado foi criado para marcar o fim de um ciclo. O fim de um ciclo. Ou seja, tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. Depois vem o primeiro de novo. Começa um novo ciclo. Um novo ciclo. Nós vamos estar falando a respeito disso. O dia é composto por 12 horas, como disse Jesus. João 11:9. Respondeu Jesus: não são 12 horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz do mundo, a luz deste mundo. Então Jesus aqui falava em duplo sentido. Falava tanto da luz do sol quanto da luz da sabedoria. Jesus falava de duas luzes aqui embutidas numa só. Claro que o que os apóstolos entenderam era sobre a luz do dia. Enquanto o sol predominava, a claridade do sol predominava, correspondia ao dia. Mas o que tem a ver o dia com a parte clara? Porém, Jesus estava falando em Israel, até porque tem lugar que fica sem noite e muitos dias sem dia. Tem lugar do nosso planeta que fica 6 meses sem noite, só dia. Na Rússia, por exemplo, diz que tem o sol, o chamado sol da meia-noite, né? Tem um lugar lá que tem muito pouco noite, é só dia. Mas como Jesus estava em Israel, lá é mais ou menos que nem aqui no Brasil. É mais ou menos dividido, metade clara, metade escuro. Metade dia, metade noite. Então Jesus ali estava citando 12 horas, não tem 12 horas o dia. Estava falando da parte clara. Só que também Jesus estava falando da sabedoria. Parece que quando se fala dia, não esteja falando diretamente sobre a claridade, nem sobre a escuridão, e sim um período, que pode ser a parte clara, ou ainda um número que se refere a um dia de 24 horas, como eu disse no vídeo número 1. O dia pode ter 3 sentidos. Parte clara, que se refere a um dia, por exemplo. Eu dei lá um exemplo: você está trabalhando na roça, fala assim, vamos aproveitar o dia, aproveitar a parte clara, porque à noite não dá para trabalhar.
Quando se fala em número, você pode falar daqui 10 dias eu vou fazer tal algo, ou vou em tal lugar. Você está se referindo a dia de 24 horas. Ou ainda pode se referir a dia de 1000 anos. Para Deus, 1000 anos é como um dia. Voltamos então para Gênesis 1, verso 3. No verso 3 ainda, dentro do primeiro dia, Deus disse, haja luz. Mas se olhamos atentamente para o versículo 14 ao 19, vamos notar que o sol, a lua e os demais luminares foram criados no quarto dia. E se a Bíblia está correta ao nos dizer isso, a luz criada, chamada para existir no primeiro dia, não seria o sol, já que o sol foi determinado no quarto dia. Mas que luz então seria essa? Mas que luz clareava a terra antes da criação dos luminares? É segredo, é mistério. Como eu disse no vídeo, na lição de número 1, Deus tem muitas coisas que Ele pode até nos contar, como está em Jeremias 33:3. Tem muitas coisas que nós não sabemos e Deus quer falar para nós, mas nós precisamos ter intimidade com Ele. Nós precisamos conversar com Ele, nós fazer pergunta para Ele. E Ele, através do Espírito Santo, de uma forma ou de outra, Ele vai nos contar algo quando nós estamos interessados. Mas não adianta nós querer fazer perguntas absurdas a Deus. Dentro da medida do possível, você precisa entender, você precisa saber. Deus dá sabedoria sem medida. Deus dá entendimento. E quem não busca entendimento pode perecer por falta de saber. Vamos então ver que luz poderia ser essa. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 23, ali fala da cidade que desce do céu. A cidade não necessita nem do sol, nem da lua, para que nela resplandeça. Não precisa da luz, nem do sol, nem da lua. Porém, a glória de Deus tem iluminado, ou alumiará. Já está iluminando até hoje. E o Cordeiro é a sua lâmpada. Entendeu? Talvez aqui não esteja necessariamente falando de uma claridade, mas esteja falando de uma coisa espiritual, de uma verdade espiritual, que vai além da claridade. Mas vamos sugerir que seja claridade. Antes do quarto dia, antes de ser criado o sol, o próprio Deus, o próprio poder de Deus clareava. Né? Mas não vamos nos aprofundar muito nisso. Não. É muito mistério. O nosso entendimento aqui é saber o que é o dia, para nós chegarmos no sábado, na criatividade de Deus no sábado. Que Deus determinou 7 dias, um ciclo. O final do sétimo dia começa o primeiro novamente. Isso nunca mudou. Sempre foi assim. Nunca mudou. Mas também notamos no verso 16 do capítulo 1 de Gênesis, que os luminares, chamados de Sol e Lua, foram feitos para governar um na parte do dia e outro na parte da noite. Vamos para um detalhe importante aqui, que pode ser observado na Bíblia. A Lua é um luminar, é luminoso. As estrelas também é luminoso. Não é como muitos imaginam, que é iluminado pelo sol. A Bíblia diz que é luminoso. E se a Bíblia diz que a lua é luminoso,
eu creio na Bíblia. Certo? Mas não é sobre isso que nós estamos fazendo esse vídeo, essa lição. Vendo por esse lado, a parte clara do dia depende do sol. Sim, depende do sol, sim. Já que estamos falando do nosso mundo físico. Vamos lembrar, eu quero deixar um detalhe aqui. No milênio, o sol vai brilhar, não vai esquentar. O sol vai brilhar 7 vezes mais. A lua vai clarear como o sol. Só para questão de curiosidade. Quem instituiu a observância do sábado? E quando isso ocorreu? Vejamos. Gênesis 1, versículo do 1 ao 3. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Deus acabou tudo. Acabou de fazer tudo. Deus criou os céus. Deus criou os céus, a terra e todo o seu exército. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia. Descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E foi além, ele abençoou Deus o 7º dia. E o santificou, porque nele descansou de suas obras que tinha criada, que Deus tinha criado e fizeram. Então Deus, ele não abençoou nem santificou os outros 6 dias. Ele fez isso com o 7º dia. Foi abençoado e santificado. As pessoas têm um ditado de dizer, mas para mim não tem problema. Se eu começo a semana na segunda, o 7º dia é domingo. Não, está errado. Não foi isso que Deus disse. O domingo é o 1º dia, ou o 8º, mas é o 1º dia da semana. Foi isso que Deus fez. Deus santificou. Você vai contrariar Deus? Nós vamos contrariar Deus? Falando que qualquer dia é igual? Pense. Você está querendo bater de frente com Deus? Será que nós temos a capacidade de bater de frente com Deus? Discordar dele? Então vamos aqui, ó. Êxodo 20, versículo 8 a 11. Lembra-te do dia do sábado. Lembrar do quê? Do dia do sábado. Ele sabia que alguém iria esquecer esse dia. Lembra-te do dia do sábado para quê? Para santificar. Lembra que Deus abençoou e santificou? É necessário que nós também santificamos esse dia. Lembra-te do sábado para santificar. 6 dias trabalharás livremente. Farás toda a tua obra, igual Deus fez. 6 dias. Deus fez toda a obra dele. Agora ele está dizendo aqui, farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Ele não é teu. Ele não é meu. Ele não é nosso. O sábado é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará neles nenhuma obra, nem tu,
nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro da sua porta, da sua casa. Isso é uma ordem. Se você é um crente, se diz servo de Deus, obedeça a ordem que ele deu. Obedeça a ordem que ele deu. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. O mar, notou que está repetindo? Em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar, tudo que nele há. Os animais, peixe, tudo. E ao 7º dia, olha repetindo, e ao 7º dia, que é o sábado, descansou. Portanto, ele abençoou o Senhor o dia do sábado. E também ele santificou. Faça o mesmo. Faça o mesmo. Em João, capítulo 13, versículo 17, está escrito assim: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Nós estamos apenas começando a falar do sábado. É uma série. Tem muita coisa que nós vamos aprender sobre o sábado. Os mandamentos são compostos de 10 mandamentos. 10. Não é 9. Como a igreja romana, eles mataram o 3º mandamento, jogaram fora, trocaram o 4º mandamento, do sábado para domingo e dia de festa. E você, cristão, se diz cristão, está fazendo a mesma coisa. Pegaram o 10º mandamento e dividiram em 2 para poder ter 10. Enganar os trouxa. Veja no catecismo. Eu vou colocar aqui para você os 10 mandamentos romano e os 10 mandamentos da Bíblia. Certo? Então, esses 10 mandamentos foram escritos pelo próprio dedo de Deus. Êxodo 31, 18. Os reis do passado, os reis, lembra que Deus ele é rei sobre tudo. Tudo, céus e terra, ele manda em tudo. Ele permite que nós façamos alguma coisa quando ele quer, mas é ele que manda em tudo. Os reis do passado, ele tinha um anel, o qual continha uma assinatura nesse anel. Esse anel tinha alguma coisa diferenciado nesse anel. E com ele, com esse anel, que nós podemos chamar de selo, aquilo que tinha ali, desenho ali, um selo. Então com esse eles carimbavam, era uma espécie de um carimbo que eles carimbavam os documentos. As cartas em si eram carimbadas com esse tipo de documento. Agora, vamos aqui para uma curiosidade bíblica. Qual dos mandamentos representa essa característica? Por quê? O selo do anel, ele tem que ter o nome da pessoa no selo, a função da pessoa e o território que ele domina. Tem que ter 3 coisas. Qual dos mandamentos, para nossa curiosidade, representa essa característica? Isso é para nossa curiosidade, tá? O 4º mandamento, é claro. O 4º mandamento. Vejamos Êxodo, versículo 20, do 8 até o 11.
Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. De quem? Sábado é de quem? O Senhor teu Deus. Aqui está o seu nome. Ou seja, Yahvé, o nome que você conhece. Ele é o Criador, é dele o sábado. Certo? Porque em 6 dias fez o Senhor. Quem fez? Quem fez tudo? Foi Ele. Foi Deus que fez. O sábado, Deus fez tudo. Então Ele é o Criador. Então está aqui a função dele. Criador. O nome dele, Yahvé. E aqui está também a função dele, Criador. Porque em 6 dias fez o Senhor, Ele fez, Ele é o Criador, então esta é a função dele. O que Ele fez em 6 dias? Versículo 11, o céu, a terra, o mar, tudo quanto nele existe. Então temos aqui o seu nome, Yahvé, sua função Criador, e o seu território, qual que é? Céus e terra e tudo foi criado por Ele. Ele domina sobre tudo. Ele é um rei que domina sobre tudo. Do Senhor é a terra e tudo que há. Conforme está no Salmo 24. Então o quarto mandamento, que manda guardar o sábado, é o único que apresenta Deus como sendo Yahvé, o Criador de todas as coisas. Se você está preocupado aí com o selo de Deus, nós vamos estudar sobre o selo de Deus. Tá? Mas na próxima lição. Certo? Então, na próxima lição, nós vamos falar do selo de Deus, especificamente o que é o selo de Deus. Tem muitas pessoas preocupadas aí com marca da besta, com marca do anticristo, com selo de Deus, dizendo que o selo de Deus é o sábado. Tudo isso aí nós vamos ver na nossa próxima lição de número 3. Que Deus abençoe a todos vocês. Não esqueça o joinha. Se você estiver passando pela primeira vez aqui, ó, se inscreva, faça parte da família. Acione o sininho aí para não perder nenhuma de nossos estudos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem na paz. Fica com Deus. Que Deus abençoe a todos. Felicidade é ver raiar